Capítulo 5. A psicopatologia da posição esquizoparanoide. A psicopatologia da fase mais primitiva do desenvolvimento é, de modo nada surpreendente, o mais obscuro e difícil problema na pesquisa psicanalítica. Trata-se da fase de desenvolvimento mais distante no tempo do momento em que vemos nossos pacientes, quando suas experiências mais primitivas já se modificaram, se deformaram e se confundiram com as posteriores. Além disso, quando se observa o comportamento de bebês, quanto mais novos, maior a dificuldade para interpretá-lo. As dificuldades encontradas no estudo das fases mais primitivas do desenvolvimento normal são muito ampliadas em presença de fenômenos patológicos. Quanto mais perturbado o bebê, mais distante está sua experiência das experiências introspectivas do observador adulto. Todavia, o estudo dessa fase é de suma importância. Sabemos que os pontos de fixação das psicoses estão nos primeiros meses da tenra infância. Além disso, sabemos que na doença psicológica ocorre regressão, não a uma fase de desenvolvimento que era em si normal, mas a uma em que estavam presentes perturbações patológicas, criando bloqueios para o desenvolvimento e constituindo pontos de fixação. Temos, portanto, o direito de supor, e nossas experiências clínicas têm confirmado amplamente essa suposição, que na medida em que o psicótico regride aos primeiros meses da tenra infância, regride a uma fase de desenvolvimento que já possuía características patológicas em sua tenra infância. Através do estudo de casos de pacientes esquizofrênicos e esquizoides e da observação de bebês a partir do nascimento, estamos agora cada vez mais aptos a diagnosticar características esquizoides na mais tenra infância, bem como a prever dificuldades futuras. A análise detalhada de pacientes esquizofrênicos de todas as idades, inclusive de crianças psicóticas, lança alguma luz sobre a dinâmica das perturbações psicológicas nos primeiros meses da infância. No capítulo anterior, dei ênfase ao fato de que, no desenvolvimento normal, a posição esquizoparanoide é caracterizada por uma divisão, split, entre os objetos bons e os maus e entre o ego que ama e o ego que odeia, divisão na qual as experiências boas predominam sobre as más. Essa é uma precondição necessária para a integração nos estádios posteriores do desenvolvimento. Dei ênfase também ao fato de que, nesse estágio, o bebê chega a organizar suas percepções por meio de processos projetivos e introjetivos. Todos esses processos são perturbados quando, por razões internas ou externas, e mais frequentemente por uma combinação de ambas, a experiência má predomina sobre a boa. Ultrapassaria o âmbito deste capítulo tentar uma apresentação das várias mudanças patológicas que podem ocorrer nessa situação. Vou limitar-me a descrever alguns fenômenos patológicos característicos. Na posição esquizoparanoide, sob condições desfavoráveis, a identificação projetiva é usada de modo diferente de como é usada no desenvolvimento normal. O Dr. Bion foi o primeiro a descrever as características da identificação projetiva patológica. No desenvolvimento normal, o bebê projeta no seio e na mãe parte do eu, self, e objetos internos. Essas partes projetadas permanecem relativamente inalteradas no processo de projeção. Quando ocorre a subsequente reintrojeção, elas podem ser reintegradas no ego. Além disso, essas partes projetadas seguem certas linhas de demarcação psicológica e fisiológica. Por exemplo, o mal pode ser projetado, ou o bom, ou certos órgãos de percepção, como a vista ou a audição, ou ainda impulsos sexuais. A raposa esquiva, no material da criança apresentado no capítulo sobre a posição esquizoparanoide, constitui exemplo desse tipo de projeção. No entanto, quando a ansiedade e os impulsos hostis e invejosos são intensos, a identificação projetiva ocorre de modo diferente. A parte projetada é estilhaçada e desintegrada em fragmentos diminutos, e esses fragmentos diminutos são projetados no objeto, desintegrando-o, por sua vez, em partes diminutas. Duplo é o objetivo dessa violenta identificação projetiva, visto que no desenvolvimento patológico a experiência da realidade é sentida primariamente como uma perseguição. Há um violento ódio de toda experiência da realidade, externa ou interna. O estilhaçamento do ego é uma tentativa de se desfazer de toda percepção e é o aparelho perceptual que é primariamente atacado, destruído e obliterado.
Ao mesmo tempo, o objeto responsável pela percepção é odiado, e a projeção visa destruir esse pedaço de realidade, o objeto odiado, bem como a se desfazer do aparelho perceptual que o percebeu. Quando a inveja é intensa, a percepção de um objeto ideal é tão penosa quanto a experiência de um objeto mau, já que o objeto ideal suscita insuportáveis sentimentos de inveja. Por isso, esse tipo de identificação projetiva pode ser dirigido tanto ao objeto ideal como ao objeto perseguidor. Como consequência desse processo de fragmentação, não há divisão ímpar, TID split, entre um objeto ou objetos ideais e um objeto ou objetos maus, mas o objeto é percebido como sendo dividido, split, em pedaços diminutos, cada um contendo uma parte diminuta e violentamente hostil do ego. Esses pedaços foram descritos por Bion como objetos bizarros. O próprio ego é intensamente danificado por esse processo desintegrador e suas tentativas para se desfazer do sofrimento da percepção conduzem apenas a um aumento de percepções penosas, tanto através da natureza persecutória dos objetos bizarros, quanto através da mutilação penosa do aparelho perceptual. Assim estabelece-se um círculo vicioso no qual o sofrimento produzido pela realidade leva à identificação projetiva patológica, e isso, por sua vez, leva a realidade a se tornar cada vez mais perseguidora e penosa. Essa parte da realidade que é afetada pelo processo é experimentada pelo bebê doente, como estando cheia de objetos bizarros, carregados de enorme hostilidade, ameaçando um ego esvaziado e mutilado. Segundo minha experiência, alguns pacientes tentam salvar uma parte expelida, split-off, do objeto, e o que permanece do ego tentando expelir, split-off, e isolar esses objetos bizarros em uma espécie de terceira área. Por exemplo, um paciente esquizoide marginal disse o seguinte: não posso entrar em contato com a senhora. Aqui está a minha cabeça no travesseiro e aí está a senhora em sua poltrona. Mas entre a ponta da minha cabeça e a senhora nada existe, a não ser uma horrível mistura sangrenta. Prosseguindo a análise, compreendemos que essa mistura sangrenta estava associada com sua experiência de mamar em um seio onde se estava formando um abscesso. A mistura era percebida por ele como partículas do seio mordidas e purulentas, contendo a própria urina do paciente, fezes e pedaços quebrados de seus dentes. Ele podia preservar algo de sua cabeça que representava sua sanidade e uma analista remota na poltrona, mas não havia qualquer relação entre ele e eu. O relacionamento real entre sua boca e o seio ocorria na terceira área, na mistura expelida, split-off, tanto da analista mãe como do paciente bebê. De modo análogo, uma paciente adolescente hebefrênica não me dava qualquer atenção. Preocupava-se exclusivamente com o travesseiro no divã analítico. Na análise, o travesseiro apareceu como representando o seio, que continha a cabeça de bebê da paciente projetada. Interpretações sobre o travesseiro representando o seio não faziam sentido algum para ela, mas quando interpretei que o travesseiro representava o seio contendo a cabeça e que ela estava expelindo split-off, essa relação cabeça-seio da relação entre ela própria e sua mãe, ocorreu uma acentuada mudança na transferência. A paciente tomou conhecimento de mim e experimentou uma transferência abertamente hostil e perseguidora. Sempre que a transferência se tornava muito intensa, ela expelia, split-off, a terceira área e se preocupava unicamente com o travesseiro, e vez ou outra com outras peças do divã. O ataque à realidade por identificação projetiva está em conexão com outro processo característico da posição esquizoparanoide, também descrito por Bion, ou seja, os ataques aos vínculos. Qualquer função ou órgão que o bebê perceba que vincule objetos uns aos outros é violentamente atacado. Assim, a própria boca do bebê e o mamilo são destruídos, de uma vez que constituem um vínculo entre o bebê e o seio. Como no caso do paciente que citei acima, em vez de um vínculo entre paciente e analista, o bebê e a mãe, seus ataques produziam uma mistura sangrenta. Do mesmo modo, a adolescente hebefrênica tinha o hábito de arrancar fios do travesseiro e do divã, e depois rasgá-los em pequenos fragmentos. Em momentos de compreensão interna, insight, reconhecia que estava tentando quebrar seus vínculos com o mundo externo, suas cadeias, como os chamava. Desse modo, são atacados e quebrados os vínculos entre o eu, self, e o objeto, interno e externo, e entre várias partes do eu, self, como, por exemplo, o vínculo entre as funções de sentir e pensar. Os vínculos entre outros objetos se tornam, por sua vez, objetos de ataques tremendamente invejosos, de uma vez que o bebê se sente incapaz de estabelecer vínculos e tem particular inveja dessa capacidade em outras pessoas.
Naturalmente, quanto mais ele ataca os vínculos entre os objetos que internaliza, menos é capaz de estabelecer vínculos e mais invejoso se torna. Esses vínculos percebidos entre objetos são imediatamente sexualizados. Muitos analistas que lidam com esquizofrênicos estão convencidos de que um bebê esquizoide tem prematuramente fantasias e experiências genitais, bem como inveja e ciúmes sexuais prematuros e violentos. O complexo de Édipo permanece então em nível oral e é caracterizado não por ciúme, mas por intensa inveja do relacionamento dos pais. O bebê esquizoide vive num mundo bastante diferente do de uma criança normal. Seu aparelho perceptual está danificado e ele se sente cercado por objetos hostis desintegrados. Seus vínculos com a realidade ou estão quebrados ou são muito penosos, e sua capacidade para estabelecer vínculos e para integrar está rompida. A fim de sobreviver nessas condições, o bebê deve tentar, de algum modo, preservar uma parte do ego que seja capaz de alimentação e de estabelecer um objeto suficientemente bom, em relação ao qual a alimentação e outros processos introjetivos, como, por exemplo, aprender, possam ser realizados. O bebê se defronta com a tarefa de expelir, split off, e de manter um objeto ideal protegido por efeitos devastadores de sua identificação projetiva. Gostaria de dar aqui um exemplo de uma tentativa desse tipo. O paciente que se queixava da mistura passou por uma fase de agudos sentimentos persecutórios em relação à sua esposa. Suspeitava em particular de que ela estragava intencionalmente sua comida e vez ou outra de que realmente o envenenava. Suspeitava também de que ela fosse perigosamente ambivalente e de que inclusive tivesse impulsos assassinos em relação à filhinha deles. Frequentemente ele me acusava de tomar o partido de sua esposa e gradualmente suas suspeitas vieram de modo mais completo para a transferência. Ao mesmo tempo, o paciente se idealizava, em especial seu relacionamento com o bebê e com seu trabalho. Quando uma parte desse material tinha sido elaborado, em especial quando sua autoidealização e a projeção de suas próprias partes más tinham sido parcialmente analisadas, ele reconheceu claramente e com emoção seus próprios ataques anteriores à análise, a qual representava tanto o alimento da mãe como a criação dela, o bebê. Depois de uma compreensão interna, insight, particularmente convincente, ele veio a uma sessão com um estado de espírito bastante diferente. Seu bebê tinha passado mal durante a noite e ele ouvira seu choro, mas não se levantara. Comparou seu comportamento com a imediata disposição de sua esposa para atender o bebê, seu amor e cuidado generosos e sua paciência tanto ao lidar com o bebê quanto ao lidar com ele próprio. Comentou também minha paciência ao lidar com suas várias acusações e projeções. Contudo, com voz zombeteira, acrescentou o seguinte: tendo em vista que todas as vezes que falei coisas más de minha esposa, a senhora interpretou que elas eram minhas próprias partes más que eu colocava nela. Suponho que agora, quando digo essas coisas boas sobre ela e sobre a senhora vai interpretar que são minhas próprias partes boas, as quais eu só vejo nos outros. Embora sua associação fosse irônica, interpretei que, com efeito, era isso que ele sentia. Sugeri que ele tinha de projetar essas partes boas porque, se as tivesse dentro de si mesmo, se exporia a conflito e trabalho. Se retivesse o amor por seu bebê, teria de levantar-se durante a noite para cuidar dele. Se retivesse seu amor pela análise, teria de cuidar dela dentro de si mesmo e de protegê-la de seus próprios impulsos maus. Logo que o paciente tomava conhecimento de sua própria destrutividade, tive de projetar para fora sua parte boa, para que não fosse subjugada pela parte má num conflito interno. Logo que o paciente tomava conhecimento de sua própria destrutividade, tinha de projetar para fora sua parte boa, para que não fosse subjugada pela parte má num conflito interno. Assim, ele estabeleceu sua esposa e eu, que representávamos sua mãe, como os objetos ideais que continham todas as suas próprias partes boas, deixando-o inteiramente mau e esvaziado. Essa configuração correspondia a várias situações em que o paciente deixava para mim na transferência ou para sua esposa em casa todo o trabalho que tinha de ser feito. Contudo, essa idealização era muito precária. No meio da sessão, o paciente se lembrou furioso de que dera à sua esposa suas melhores ações e a odiava por isso. Sentiu-se roubado e empobrecido. A isso se seguiu uma queixa de que a análise o roubava de sua autoestima e o fazia sentir que não valia nada. Seu objeto ideal era imediatamente sentido também como um perseguidor.
Não podia tolerar os efeitos de sua própria idealização. A partir do momento em que cedia a seu objeto ideal suas melhores ações, sentia que esse objeto ideal tinha roubado sua bondade. Ao mesmo tempo, sua inveja aumentava enormemente, de modo que o objeto ideal se tornava novamente alvo de ataques e de projeções hostis. Vejamos agora outra ilustração das complexas dificuldades para se manter um objeto ideal, quando prevalecem processos esquizoparanoides patológicos. A paciente, uma mulher de meia idade, atravessava uma fase de hipocondria aguda com aspectos maníacos, paranoides e depressivos. Acreditava estar sofrendo de uma infecção de germes de uma espécie generalizada, a qual ela acreditava ser responsável por seu estado de espírito instável e por sua exaustão geral. Descrevia de forma tão lúgubre quanto vívida como germes atacavam o seu sistema nervoso central, interferindo em seu pensar e em suas glândulas suprarrenais, e deixando-a exausta como invadiam seus órgãos. Não havia dúvidas de que seus perseguidores internos eram do tipo objetos bizarros. Eram expelidos split-off a partir de pessoas com as quais a paciente tentava manter uma relação isenta de perseguição. As pessoas com as quais tinha relações estavam divididas em duas categorias. As pessoas da primeira categoria eram sentidas como sendo dependentes dela. Sentia-se responsável por elas, preocupada com elas e culpada se as negligenciava. Todas eram sentidas como estando à beira de um colapso mental. Essas pessoas eram continentes de seu próprio colapso projetado. As pessoas da segunda categoria eram em menor número. Ela idealizava intensamente seu marido e um dos dois outros homens, a dependência deles, embora a dependência fosse energicamente negada. Todavia, logo apareceu que a divisão split não era mantida com sucesso. Suspeitou de que um após outro de seus objetos ideais tinha um colapso. A urina sempre desempenhara papel predominante em sua análise. Nesse contexto, sua urina era sentida como resultante de uma desintegração tão miúda de seus objetos internos e de suas próprias partes que toda forma estava perdida. A urina era experimentada como um jorro de germes que ela despejava em seu objeto. Sua linguagem maníaca, inundante, exigente e invasora, ora era sentida e usada como um jorro de tinta, com o qual podia projetar seu colapso em seu objeto. Durante algum tempo, a paciente mostrou-se bastante resistente às interpretações transferenciais, até que um dia relatou que tivera um sonho. Esse sonho era a respeito de um urinol que não podia ser usado porque estava coberto com uma cabeça de chita, situação que no sonho a lançou em estado de desespero e de raivas. Ela associou o sonho com o fato de que, na tarde anterior, me telefonara sobre uma mudança de sessão, tendo me achado seca e brusca ao telefone. O trabalho feito após esse sonho iluminou a relação da paciente comigo enquanto objeto ideal. Nessa época, seu objeto ideal era um urinol, um seio no qual podia despejar sua urina, um objeto que podia conter seu colapso, breakdown, sem ter um colapso, without breaking down. Se eu parecia não me afetar pelas projeções da paciente, ela me sentia como bloqueando sua identificação projetiva e como sendo tão inútil quanto um urinol coberto com uma tampa. Ela então ficava repleta de germes e urina. Se, contudo, eu parecia de algum modo afetada pelas projeções da paciente, por exemplo, mais pálida ou ligeiramente resfriada, ela sentia que todo o colapso era projetado em mim, o que de início me fazia objeto de alguma preocupação. Logo, porém, eu me transformava em perseguidor, despejando de volta nela a desintegração e os germes. Em raras ocasiões, quando a paciente obtinha compreensão interna, insight, de todo o processo, ela podia sentir-me como o objeto ideal que satisfazia sua exigência. Você entendeu? Sua exigência. Se, contudo, parecia de algum modo... O trabalho feito após esse sonho iluminou a relação da paciente comigo enquanto objeto ideal. Nessa época, seu objeto ideal era um urinol,
um seio no qual podia despejar sua urina, o objeto que podia conter seu colapso, breakdown, sem ter um colapso, without breaking down. Se eu parecia não me afetar pelas projeções da paciente, ela me sentia como bloqueando sua identificação projetiva e como sendo tão inútil quanto um urinol coberto com uma tampa. Ela então ficava repleta de germes e urina. Se, contudo, eu parecia de algum modo afetado pelas projeções da paciente, sim e não. Pelas projeções da paciente, se eu parecia não me afetar pelas projeções da paciente, ela me sentia como bloqueando sua identificação projetiva e como sendo tão inútil quanto um urinol coberto com uma tampa. Ela então ficava repleta de germes e urina. Se, contudo, eu parecia de algum modo afetada pelas projeções da paciente, por exemplo, mais pálida ou ligeiramente resfriada, ela sentia que todo o colapso era projetado em mim, o que de início me fazia objeto de alguma preocupação. Logo, porém, eu me transformava em perseguidor, despejando de volta nela a desintegração e os germes. Em raras ocasiões, quando a paciente obtinha compreensão interna de todo o processo, ela podia sentir-me como um objeto ideal, que satisfazia sua exigência, incorporando eu tornar negativo, essa experiência trazia alívio temporário, mas aumentava sua inveja e seus frenéticos ataques urinários. Era tão intolerável o reconhecimento de sua relação com seu objeto ideal original, expressa no sonho em que o urinol representava a analista, o seio urinol que ela tinha de dividi-la, split, nos 3 tipos de relação que a preocupavam: seus germes, pura perseguição, seus objetos ideais e seus objetos de preocupação, mistura de depressão e de perseguição. Essa divisão, splitting de seu objeto, defendia-a da compreensão de que eram seus próprios ataques que convertiam seu objeto ideal em urina germes, que era seu uso dessa urina infectada para atacar o objeto externo que produziu o colapso de seu objeto ideal. A fim de ilustrar mais plenamente alguns processos patológicos, forneceria uma descrição quase completa da primeira sessão com um adolescente esquizofrênico, com uma adolescente esquizofrênica, para efeitos de maior clareza, dividirei a sessão em várias sequências. A paciente era uma moça de 16 anos com uma longa história de esquizofrenia. Veio de uma pequena cidade, X, para Londres, logo depois que seu pai se suicidara. Não haviam contado à paciente de que se tratara de suicídio e supunha-se que ela não sabia. Quando sua mãe falou com ela sobre os arranjos para seu tratamento, ela perguntou apenas se a analista era casada e se tinha filhos. Primeira sequência. Ela entrou, olhou à sua volta, deu alguns pulos em torno da sala e começou imediatamente a falar. Disse que vinha para o tratamento porque não podia concentrar-se no trabalho, mas não pensava que fosse falar muito, porque sabia que eu esperava que ela falasse e quando as pessoas queriam que ela falasse, tinha vontade de ficar calada. Só tinha vontade de falar quando pensava que os outros queriam que ela ficasse calada. De qualquer forma, falar era uma coisa sem graça. As pessoas sempre falavam de saúde, casamentos e ter filhos e nada mais. Não tinha nada disso e, portanto, não tinha qualquer interesse por esses assuntos. Então a paciente olhou novamente à sua volta e murmurou: eu só posso falar de doença e isso faz todo mundo à minha volta doente. Depois, em voz mais alta, disse o seguinte: As pessoas falam muito sobre doença e isso não é bom para mim, só me deixa doente. De qualquer forma, toda a minha família não fazia nada além de brigar e falar sobre doença. Na primeira sequência, a paciente mostra uma súbita mudança de percepção. No início, as pessoas sempre falam de saúde, casamentos e ter filhos. E no fim, elas não fazem nada além de brigar e falar sobre doença. Subjacente a essa mudança de percepção, há um processo dinâmico. Ela vê em mim uma pessoa saudável, casada e com filhos, o que repete sua experiência de seus pais como um casal casado, Maria de Couple. Comparada comigo, seus pais, ela sente que nada contém além da doença. Ela me inveja, assim como invejou a seus pais, seu saudável estado de casados, e sente que falando pode projetar neles a doença. Eu só posso falar de doença e isso faz todo mundo à minha volta doente. De modo que em seu processo de falar, ela faz sua família brigar e ficar doente.
Então eles, por sua vez, a invadem com a doença. O sentimento de inveja em relação a seus pais e a sua analista é inconsciente, é apenas vagamente que ela é consciente da natureza de seus ataques. Com tudo aquilo que ela é, com tudo aquilo de que se dá conta, é o perigo de falar. Segunda sequência. Depois de minha interpretação, que lhe mostrou seu ataque, seu medo de retaliação, a paciente disse que, de qualquer modo, nada via nas pessoas, a não ser projeções de personagens de livros. Descreveu como gostava de ler livros, de devorar livros. Os personagens de um livro, disse ela, eram para ela mais reais do que qualquer outra pessoa, embora fossem tão irreais. Os personagens de livros podiam ter todas as emoções. Ela própria não as tinha. Os personagens de livro eram maravilhosos porque ela podia fazer com eles o que quisesse, sequer se importava de feri-los, pois eles nunca mudavam. Na segunda sequência, a paciente mostra a divisão split que existe em sua mente. As pessoas reais à sua volta, assim ela sente, ficam doentes devido às suas projeções. E se tornam perseguidores que, por sua vez, projetam nela e a deixam doente. E a deixam doente. Ela, portanto, coloca todo o seu amor em personagens de um livro, e estes se tornam seus objetos ideais. Mas quando já projetou toda a sua doença, maldade, nas pessoas reais, e todo o seu amor e qualidades ideais nos personagens de um livro, a paciente se sente completamente esvaziada. Não tem nem emoções nem conteúdo, sejam bons ou maus. A fim de contrabalançar isso, ela tem de devorar livros numa tentativa de conseguir colocar esses objetos ideais dentro dela mesma e de conseguir de volta suas próprias partes projetadas, as quais agora estão neles. Ela também dá uma indicação velada de por que, em vez de pessoas reais, os personagens de um livro se tornam seus objetos ideais. Eles satisfazem melhor suas condições para um objeto ideal. Este tem não apenas de ser perfeito e indestrutível, mas também completamente submisso. Posso fazer com eles o que eu quiser. Terceira sequência. Fiz uma breve interpretação mostrando a divisão split e a idealização. Ao fazê-lo, usei a expressão "e agora você tem de tomar esses personagens de livros dentro de você". Ao ouvir a palavra dentro, a paciente mostrou uma súbita mudança de comportamento. Mostrou sinais indiscutíveis de experimentar alguma violenta perseguição interna. Torceu as mãos, dobrou seu corpo em dois, gemeu e murmurou, de modo que pude captar apenas as palavras dentro, sofrimentos, sensação no corpo, dores na unha. Interpretei seu medo de palavras entrando nela, controlando-a e fazendo-a sofrer. Sem responder, começou uma nova linha de associações. Quarta sequência. Começou a falar de modo animado sobre seu passado, sobre o fato de ter estado no internato desde os 4 anos e como isso era maravilhoso. Não importava o que a gente fazia e a quem a gente fazia. Então disse que ela e mamãe tinham deixado papai quando contava 2 anos. Juntaram todas as pessoas doentes na estrada de ferro e na estrada de rodagem e elas foram evacuadas com essas pessoas. Aos 4 anos, decidiu ir para o internato e deixou ambos os pais. Em resposta a meu comentário sobre o fato de terem deixado seu pai, ela disse o seguinte: não teve qualquer importância. Eu não distinguia uma pessoa de outra. Ela, então, começou a olhar em volta da sala ansiosamente. Sugeri que agora ela estava procurando seu pai e que talvez sentisse falta dele, tal como sentira quando contava 2 anos. Ela riu e disse: "Sentir falta de papai agora, em Londres? Não pode ser, não aqui. Não se sente falta das pessoas onde elas nunca estiveram. Se eu estivesse em X, talvez sentisse algo em relação a ele, mas não poderia sentir coisa alguma em relação a ele em Londres, quando o deixei em X." Interpretei que ela sentia que deixara para trás parte de si mesma e que se cortara de suas próprias lembranças, deixando-as em X. E ela disse bem alto: sim, só que as pessoas seguem a gente. Sim, só que as pessoas seguem a gente. Vezes. Lagartas. Sim, só que as pessoas seguem a gente. Vermes, lagartas, coisas em sonhos e esqueletos que saltam dos armários. Essa referência inconsciente ao suicídio de seu pai é típica do pensar esquizofrênico. É interessante notar que quando a paciente fala em esqueletos que saltam dos armários, skeletons jumping out for cupboards, há uma referência à expressão skeleton de cupboard que indica preocupação da família. Segredo vergonhoso
de família. Nessa sequência, a paciente mostra uma reintrojeção da doença projetada. Seu pai, que ela deixou para trás, se torna em sua mente dividido, split, em milhares de pessoas doentes, as quais ela sente que tem primeiro de tomar dentro de si e depois de evacuar. Ela mostra também alguns dos mecanismos de defesa contra a culpa e a perseguição, resultantes da destruição de seu objeto, seu pai. Por exemplo, ela se divide, splits, no espaço e no tempo, deixando uma parte de si mesmo em qualquer lugar quando abandona esse lugar. O pai que morrer em X e a parte de si mesmo que o introjetou são cortados, deixados em X, e momentaneamente ela acredita que estão onipotentemente aniquilados. Imediatamente, porém, confessa o fracasso desse mecanismo. Sente que tanto esse objeto destruído, dividido, split, em pequenos pedaços, quanto sua própria parte que tentou deixar para trás, a seguem por toda parte, sob a forma de vermes, lagartas e etc. A parte seguinte da sessão diz-se respeito à sua relação com sua irmã mais nova. Não a apresentarei aqui porque segue padrão bastante semelhante ao de sua relação com seu pai. Perto do fim da sessão, ela fez uma clara descrição de seu mundo interno. Quinta sequência. É mais ou menos como o homem da Bíblia. Ele vivia num castelo maravilhoso, onde colecionava todas as espécies de tesouros. Mas esse castelo foi infectado por criaturas horrendas e por bichos, e ele foi exilado em uma pequena casa. Quando interpretei que isso era o que ela sentia em relação a si mesma, que era em seu mundo interno que ela estava exilada do castelo e que tinha de viver numa pequena casa, ela, com muita tristeza e parecendo sã pela primeira vez na sessão, disse: sim, mas ele não devia ter feito isso, principalmente desse jeito. Nessa última sequência, a paciente mostra bastante claramente seus sentimentos em relação a seu mundo interno. Ela se sente dividida, split. Há uma parte de si mesma, como o castelo cheia de riquezas, seus objetivos ideais e suas maravilhosas qualidades, e outra parte pobre e cheia de bichos. Sente que incorporou as coisas boas voraz e invejosamente e que, ao fazer isso, sente que privou as pessoas de toda bondade. Elas se tornaram vazias e más, transformadas em bichos que a perseguem. Sente-se invadida pelos bichos, a doença do início interno. A doença do início da sessão. Sente-se invadida pelos bichos, a doença do início da sessão, e exilada do castelo de seus sonhos. Em seu mundo interno, ela tem de viver em sua própria parte expelida, split off e esvaziada, a pequena casa, desprovida de sentimento, de sensação e de qualquer experiência, exceto a da pobreza e a da perseguição.